Uma coisa que eu acho interessante também no mito do zumbi é que ele e o Verweek fala disso, né? Não é só a criatura em si. E a gente pode até, vamos, né, falar de outros aspectos do zumbi para fazer essa caracterização mais refinada. Mas o zumbi ele também representa um modo de se relacionar com o mundo e um tipo de mundo. Não sei se você esbarrou um pouco com isso nas suas leituras, mas assim, Não lembro. tanto é que está muito relacionado ao apocalipse, está muito relacionado a uma, como é que eu posso dizer? A uma escassez, a um mundo escasso, a uma esterilidade, né? A um Uhum. mundo meio que destruído, assim, com cinza. Então tem esse aspecto é, que seria o contrário da inspiração, da fertilidade, da conexão, né? É desconectado, é incoerente, é ininteligível, Sim, é pobre, assim, é seco, é um deserto árido, assim. sim. Eu lembrei, você falando disso, eu lembrei aí de um texto que eu li semana passada num Substack, que é um blog de um autor. Eu não sei qual é o nome do autor, não. Eu esbarrei nesse Substack por acaso, olhando a rede. E era um texto em que o cara estava falando que a gente vive numa era. O nosso tempo atual ele é um tempo em que não é que as pessoas mintam compulsivamente, é que é como se a verdade e a falsidade nem importasse mais. É, E aí ele cita um monte de manifestações públicas e políticas que vão na direção disso. Aí ele fala, por exemplo, de autores. Ele fala, por exemplo, do próprio Trump, nos Estados Unidos, em que, tipo assim, ele fala uma coisa publicamente, aí numa coletiva de imprensa seguinte, alguém questiona ele sobre aquele negócio. Aí ele fala assim, ué, eu falei isso? Não, não falei não. Então, assim, só que na coletiva seguinte, aí ele volta a falar aquilo que ele tinha falado antes e que ele falou que não falou. sim. Então você vê que, assim, é uma época em que a verdade e a falsidade, ela não importa, porque na realidade o que importa é o pragmatismo do que você está falando. O que você está falando, independente de ser verdade ou mentira, serve para os propósitos que você está almejando? Então, ok, você continua falando ou não. E aí o cara do texto, ele cita o Trump e ele cita uns autores russos. Por exemplo, ele fala do... Nossa, eu esqueci o nome do cara. Que é uma espécie de um guru não muito manifesto, porque ele nega, mas ele claramente tem influências no governo do Putin, né, do Vladimir Putin. Porra, eu esqueci o nome do cara, um cara famoso, autor de um livro chamado A Quarta Teoria Política. Ele é conhecido, nos anos 80, ele despontou com uma ideologia chamada nacional-bolchevismo. E aí, Tem assim, se aquele você... Dugin. Isso, o Alexander Dugin. Se você ler os escritos desse cara e de alguns que andam junto com ele, você vai ver que ele defende... Isso, assim, isso não é interpretação, ele defende explicitamente coisas do tipo... vamos afirmar uma coisa agora e depois afirmar o seu contrário depois. E aí ele vem com umas histórias muito doidas, assim, que mistura esoterismo com filosofia do século XIX, falando de tese, antítese, síntese. Eu tenho Então um livro dele de um debate com o Olavo de Carvalho. sei qual é, sei qual é. Cara, então assim, é um autor, é uma estirpe de intelectuais que joga o tempo todo com essa característica muito central na nossa época. Essa ausência de aspiração à verdade ou à falsidade que leva a uma espécie de clima de terra arrasada, né? De niilismo e de Sim. que nada importa, de que qualquer coisa serve. Uma crise espiritual, até eu diria, né? Isso é uma espécie de crise espiritual no sentido mais secular possível, né? É uma crise de sentido profunda, assim. Você não sabe mais o que esperar, você não sabe para onde está indo, não sabe o Uhum. que é verdade, o que é mentira, não sabe em quem confiar. E É. autores, alguns autores surfam nessa onda para conseguir pragmaticamente alcançar seus projetos políticos, né? Então, Sim. E dá para trazer isso para o cotidiano mais corriqueiro, né? Aí você está falando de geopolítica, de guru, de coisas mais macro sociais complexas e tal, mas no Instagram a gente vê isso o tempo inteiro, né? Eu lembrei até do exemplo lá que você deu num outro
episódios de tirar uma foto brindando uma cerveja sem ter tirado, só pra postar no story e dizer que tava na festa, de alguém que fez isso. Ah, sim. Esse tipo de coisa no Instagram a gente vê o tempo inteiro. Na verdade, é o tempo inteiro, né? Assim, Tu fala... Não, fala, desculpa. essa falta de preocupação em postar algo real, muitas vezes em você querer mais aparentar do que de fato ser algo, né? Sim. Então, eu acho que isso é um marco muito forte da nossa época. E aí leva a essa espécie de bullshitagem, né? Que tem até o famoso livro do Harry Frankfurt, né? On Bullshit. Isso. Essa coisa de você falar qualquer coisa e não é nem propriamente a mentira em si, né? Ele faz essa distinção. No sentido de se preocupar com a verdade, e quem mente sabe que tá mentindo e tá procurando deturpar a verdade com algum fim, especificamente. Sim. Mas já a bullshitagem não. A bullshitagem já seria algo até mais bizonho mesmo, eu acho que você bem colocou mesmo, de ter um elemento pragmático, no caso do post da cerveja. Isso. Chamar a atenção de alguém que queira ficar, sei lá, enfim, não sei, não importa. A pessoa quer parecer interessante, né? E aí essa desconexão de uma vivência genuína, né? De uma autenticidade da experiência, assim. E isso é um marco muito, muito, muito forte da época, né? Total. Tem um outro elemento aí que eu acho que a gente acabou pulando, que eu acho importante na caracterização que o John Vervaeke faz do zumbi, como uma representação das nossas angústias e das características do nosso tempo atual, que ele usa um termo, eu acho que não foi ele que criou esse termo, agora me fugiu, mas eu acho que não é dele, mas ele cita, que é um termo chamado domicídio. Ah, sim. Que por exemplo, no homicídio é você matar uma pessoa. O domicídio, ele é a morte do que a gente chama de lar. Né? O domicídio é uma espécie de trocadilho com domicílio. Então, o que é o domicídio? O domicídio é isso, né? Você perde a sensação de que você pertence a algum lugar, de que você está em casa, em algum lugar. Uhum. De maneira mais macro, isso significa a perda da sensação de que você tem raízes culturais, de que você pertence a uma família ou a um ambiente cultural mais amplo. Exatamente. E aí ele fala assim, o que caracteriza também o zumbi? É o zumbi vagar por aí. Então ele está vagando, ele não pertence a nenhum lugar, ele é uma besta errante. E aí eu não lembro se o John Vervaeke fala sobre isso no livro, mas tem essa crítica do domicídio como uma coisa que impacta na produção de significado, crise de sentido e tal, é uma crítica bem antiga. E por incrível que pareça, ela é uma crítica que ela era feita no início do século XX, final do XIX, ao liberalismo. Então você tem autores conservadores, principalmente. O John Vervaeke não é conservador, antes que alguém solte essa bola aí. Mas assim, independente de você ser conservador ou progressista, vai ter certas pautas que vão estar corretas, independente com qual espectro você simpatiza, né? Mas ele fala isso que é uma crítica, se você busca nos livros de filosofia, você vê que essa é uma crítica do início do século XX à sociedade liberal. Porque o comércio, ele te... Como é que eu posso dizer? O comércio, ele te desaloja. A internacionalização também. Exatamente, Então, assim, com o comércio, você consegue vender qualquer coisa para qualquer pessoa, você compra para revender, sei lá, por exemplo, imagina que a gente trabalhasse como podcaster. A gente precisa de quê para ganhar dinheiro fazendo isso, né? Bom, a gente não está ganhando dinheiro fazendo isso, mas se a gente ganhasse? Cara, eu ia precisar de um computador, de um aparato ou outro de som, áudio, e eu poderia estar em qualquer país do mundo fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo aqui agora. Ou seja, eu posso não ter raiz cultural nem familiar nenhuma, e eu vou continuar podendo fazer a minha atividade de sustento. Tanto é que eles falam em nômade digital, né? Esse tipo de coisa. Exatamente.